Spoilers insanos, rapaziada. Temos dois novos New Gens confirmados, uma cara nova aparecendo e velhos conhecidos também assistindo esse jogo. Tem uns aí que meio que não estão achando nada demais essa partida, hein? Mas de qualquer forma, vamos conversar sobre os spoilers do capítulo 326 porque eles estão animais. Abrimos o capítulo certamente com euforia pro lado japonês. Afinal, eles acabaram de fazer uma vitória perfeita em cima da Nigéria. E vocês podem comentar o que for. Ah, mas a Nigéria era time ruim. Ah, porque a Nigéria é isso. Então tá bom, rapaziada. Se a Nigéria era time ruim, era isso mesmo que o Japão tinha que ter feito. Ganhar, golear e não passar sufoco. E foi exatamente isso que aconteceu. Vitória absoluta do Japão, independente do time ser bom ou ruim do outro lado, mostra muito mais do time do Blue Lock do que do time da Nigéria. O time do Blue Lock não deixou a Nigéria gostar do jogo em momento nenhum. Izag, Bátira, Oliver Aiko, Shidou, Haichi, Rin, vários jogadores estão ali comemorando esse resultado. Afinal, estrear uma Copa do Mundo com esse pé direito é sensacional, cara. Ainda mais uma Copa do Mundo Sub-20, onde você tem idade até mesmo inferior a uma base ali de idade que a galera pega ali entre 19 e 18 anos. Eles têm menos que isso. Alguns ali, talvez o Oliver Aiko tenha 19, mas Izag tem 17, o Nico tem 15 e por aí vai. Nós temos Shidou e Barrow ali animados no banco. O Shidou fala que tá até mais animado para jogar e isso é bem hype. Afinal de contas, nós temos Carlinhos aparecendo nesse capítulo e o Carlinhos, ele lembra do Shidou. Ele fala do Shidou lá no treinamento da França. Muito interessante isso. Provavelmente nós teremos ali um Shidou talvez ganhando destaque contra a França. Eu queria muito isso acontecesse, tá? Eu queria que o Shidou aparecesse nesses próximos games aí. Nós temos Barrow também e outras caras aparecendo mais pra frente no capítulo, que é insano. Diferente dos demais spoilers, a parte dos New Gens eu peguei aqui pra ler, tá? Nós temos agora, antes dessa parte do New Gen, o Oliver Aiko, ele conversa um pouco ali com os jogadores, tá? Ele vai ali pro Izag, ele conversa, ele oferece água ali pro Izag. E nós temos os jogadores nigerianos. Certamente, diferente dos jogadores japoneses, os jogadores nigerianos, eles estão assustados, eles estão tristes, chateados com tudo isso que aconteceu, né? A derrota absoluta. E nós temos o Kuzo e o Onazi conversando, mas não só isso. O Onazi, ele começa a conversar ali com os jogadores e o Izag, ele acaba respondendo. E o Onazi, ele não acha ruim as respostas do Izag. Ele fica animado porque o Onazi, ele entende aquilo ali como um desafio para o futuro, como um desafio para amanhã ou depois eles da Nigéria conseguirem competir melhor, conseguirem competir num nível mais alto do que o continente africano. Porque até tava falando nos comentários aí, né? A galera falando que, botou um hype absurdo na Nigéria e a Nigéria não correspondeu. Não é hype, rapaziada. A Nigéria é a campeã do continente africano. Isso é um fato. Não é pra botar hype ou não. É o campeão do continente africano. Agora, o nível do continente africano é alto? Não sabemos. A gente não sabe, de verdade. A gente não sabe. E outra, desmerecer a Nigéria desmerece até mesmo a vitória do Japão. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quanto a isso. Os jogadores da Nigéria, o próprio Kuzo principalmente, ele fala durante a partida que a Nigéria tá enfrentando o melhor time que eles enfrentaram até agora. O Japão é o melhor time que a Nigéria enfrentou. Isso é demérito? Não, porque o Japão é um bom time, cara. É isso que a galera precisa começar a entender. Os leitores de Blue Lock precisam começar a entender. O Japão, ele é um bom time. Tem suas falhas? Possivelmente tem suas falhas. Mas o Japão é um bom time. E ponto. Isso não desmerece as outras equipes. A Nigéria tem um estilo de jogo? Tem. Só que o Japão foi lá, pegou esse estilo de jogo e colocou no bolso. Isso é mérito do Japão. A Nigéria tem um demérito? Tem, de não conseguir se adaptar. Mas o mérito de neutralizar esse estilo de jogo é totalmente do Japão. Vai muito além da qualidade da Nigéria. Vai da qualidade do Japão de fazer isso. De conseguir fazer isso e impor o seu ritmo de jogo com as suas peças. Agora nós temos o Onazi falando que vai superar o Izag. O Kuzo, ele fica surpreso com essas situações, né?
toda essa amizade, proximidade ali do Onazi com o Izagi. E eu tô bastante curioso para ver como é que vai ser o futuro desses jogadores nigerianos na obra, né? O Kuzo e o Onazi, principalmente, eu espero muito deles, porque eu acho eles acima da média. O Belo e o Obuobona, mais ou menos, mas o Kuzo e o Onazi, eles demonstram sim ter capacidade. Agora começa a parte dos New Gens, que eu particularmente achei interessante. Nós temos o primeiro a aparecer, é o Kaiser. O Kaiser, ele tá cheio de latinha de Coca-Cola ali, né? Coca-Cola não, né, rapaziada? Água, né? Água. O Kaiser, ele acaba esmagando essas latinhas e ele fala que o jogo foi tão ruim que o estômago dele não consegue nem receber uma Coca-Cola de tão embrulhado que está. Aí ele bebe ali um pouquinho da Coca-Cola caindo da lata amassada e nós temos o Itoshi-sai. O Itoshi-sai que fala que o jogo poderia ter sido 8-0 e não 4-0. Pois bem, Itoshi-sai, então se junte a essa equipe, se junte ao time do Japão e faça os seus gols. Simples, porque é muito fácil e cômodo para você chegar só contra a Espanha depois que os espinhos já passaram, talvez, né? Aquele caminho de espinho já foi superado e você chegar lá e achar que é o dono do time. Bastante cuidado quanto a isso. Obviamente, o Itoshi-sai joga bola, tá? Mas tem que tomar cuidado com algumas coisas e, certamente, não é questão do Kaneshiro ou não, né? O Kaneshiro tem que desenvolver uma personalidade e essa é a personalidade do Itoshi-sai. Agora nós temos Bunny Iglesias aparecendo. O Bunny, ele tá com uma regata e nessa regata a gente tá vendo que ele não tem só cicatriz no rosto, ele tem cicatriz no braço também e provavelmente ele deve ter cicatriz ali na parte do abdômen, nas costas e tudo mais. E são cicatrizes grandes no braço, tá? Esse Bunny sofreu bastante. E ele até brinca que o menino feliz também tem esse lado. E o Bunny, ele tá sendo representado com uma scan muito maquiavélica, cara. Mas muito de aura de vilão, cara. É uma aura até mais vilanesca do que o próprio Kaiser e Sai. O Kaiser, ele tá naquela aura mais debochada, o Sai também, o Bunny não. O Bunny tá naquela aura de vilão, cara. E, novamente, corrobora que o Bunny é um puta de um cuzão, né? Mas, de qualquer forma, agora que entra a pedrada. O time francês é embaçado, rapaziada. O time francês é embaçado porque o time tem dois New Gens. Julian Locke e Hugo. Exatamente, Julian Locke é o New Gen e aqui vamos tentar esclarecer as coisas. Rodrigo, o Locke, ele nunca foi apresentado como New Gen. Por que agora ele é apresentado como New Gen? Não sei. É simples a resposta, não sei. Todos os New Gens, Itoshi-sai, Lorenzo, Kaiser, todos os New Gens, logo na primeira aparição, eles já foram citados como New Gen. Aí a gente tem que entender talvez a idade do Locke. Talvez o Locke, ele tenha entrado por último nessa lista dos New Gens, que a gente não sabe ainda como é que funciona, como é que entra, como é que sai, qual que é o tempo de duração de uma lista, é 1 ano, 2, enfim, é uma geração. Então, talvez a aparição do Locke nessa lista tenha sido mais recente, ou até mesmo entre a Liga Neo-Egoist e a Copa, o Locke apareceu como New Gen. A gente não sabe como funciona. A questão é que até o capítulo 325, o Locke era um New Gen? Não. Agora o Locke é um New Gen. Isso me preocupa ter 2 New Gens? Não me preocupa. Porque a gente espera sim, acho que todo mundo já estava esperando uma derrota do Japão contra a França. O Japão ganhar da França vai ser forçado? Não. Por quê? Porque o Japão tem um bom time, rapaziada. É simples, é preto no branco. O Japão tem um bom time, o Japão pode peitar a França. O Japão tem jogadores nível New Gen? Tem. Izagi, Rin, Baro, Shidou, Bachira. E por aí vai, cara. O Japão consegue peitar a França. Nós temos eles treinando, nós temos o Locke meio que falando que os japoneses são apenas batatinhas fritas que estão causando um alvoroço. E aí nós temos o personagem novo, que é o Hugo, que é o outro New Gen, perguntando pro Locke um pouquinho ali do Izagi, né? E o Locke, ele fala, o que você acha do Izagi? E o Hugo, ele responde que o Izagi, ele tem uma adaptação inconsistente. Ou seja, esse personagem é aparentemente um meio-campista, eu não vou confirmar aqui ainda, mas aparentemente ele é um meio-campista. Ele é um personagem muito parecido com o Izagi. Se eu não me engano, nas traduções, o Locke fala do Izagi. Só que quando ele fala essa questão do Izagi,
é a questão que o Loki parece que quer se vingar do que o Isaac falou pra ele. E quando tem a parte do Shidou, o Charles tá com o coraçãozinho tudo quanto é canto da cara dele, né? O Charles gosta muito do Shidou, muito. Então a gente tem essas situações, né? O Rin, ele não foi citado na conversa entre os três ali franceses. O que me chama atenção, porque o Rin era um asa ali do time do PXG na época da Liga Neo Egoist, né? Talvez a gente tenha aqui um trio que pode brilhar nesse jogo contra a França, né? O Isaac contra o Hugo, o Rin contra o Loki e o Charles, no caso o Shidou contra o Charles, né? Que aparentemente são esses encaixes que vão acontecer. Ou a menos que o Hugo ele encare outro jogador e o Isaac acabe ficando com o Loki para essas questões de adaptação. Adaptação em que sentido? Na velocidade do Julian Locke, que é uma coisa que a gente tem sim que levar em consideração. O Loki ele é muito fora da curva com essa velocidade e essa velocidade ele pode sim desequilibrar uma partida. Então essa adaptação precisa meio que acontecer. E aí vem a fala do Hugo, né? Que a adaptação do Isaac é inconsistente. Rapaziada, comenta suas expectativas, comenta suas surpresas aí. Acharam legal o New Gen, o novo New Gen francês, né? Porque o Loki a gente já conhecia. O que vocês acharam da França ter 2 New Gens? Então agora nós temos 2 meio-campistas, Itoshi-Sai e Hugo. Nós temos um zagueiro e 3 atacantes. Nós já temos 6 New Gens apresentados. Faltam 4, 5. Faltam 5 New Gens. O que vocês acham? Façam suas apostas, sigam o canal, tamo junto e é nóis. Fui!